Essa cena que você está vendo na fotografia é o acendimento da tocha olímpica em maio de 2012 por conta das Olimpíadas de Londres em 2012. Mas o que eu gostaria que você prestasse mais atenção é nesse artefato que está sendo utilizado para acender a tocha. Isso aqui é uma concha espelhada que é capaz de usar a luz do sol, os raios solares, para acender a tocha olímpica. Mas como uma concha espelhada é capaz de fazer isso? Pois bem, essa é a nossa conversa de agora. Então venha comigo. Aqui nós temos duas outras fotografias que mostram aquelas conchas espelhadas em duas situações diferentes. Do lado esquerdo a gente tem aqui uma concha espelhada gigante, né, uma construção bastante grande. Dá para perceber claramente que é espelhada por causa do reflexo aqui, mas é interessante observar também que o reflexo aqui está de ponta cabeça, né? Você tem aqui o relevo, a vegetação e o céu aqui embaixo. Isso aqui, na verdade, é uma usina termosolar. Depois dessa aula e dos conceitos que serão trabalhados nela, seria interessante você dar uma pesquisada. Essa aqui é a chamada usina termosolar de Ordey, na França. Tá? E ela é capaz de gerar eletricidade a partir da luz do sol. Essa concha aqui em particular, a gente vai ver com detalhes daqui a pouquinho, é chamada de concha côncava. Do lado direito, um dispositivo mais conhecido da gente. Você já deve ter visto espelhos semelhantes a esse, aqui em escritório, no caso da fotografia, mas também em porta de ônibus, garagens de prédio, porta de elevador. São espelhos que não deixam nada de ponta cabeça, como você está vendo aqui, né? Mas a gente consegue ver coisas menores e um pouco mais de coisas do que a gente veria no espelho plano, que é o que a gente vai ver na sequência. Essa concha aqui no caso, que é uma concha espelhada, é chamada de espelho convexo. Agora, vamos pegar essas duas imagens aqui e vamos traduzir para esquemas geométricos mais simplificados. Vem comigo. Olha só, nesse esquema geométrico aqui nós temos essa linha pontilhada, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Essa linha pontilhada que representa a esfera, de onde essa calota esférica vai ser tirada. E observe também esses dois pontos importantes. Esse aqui que é o chamado vértice, vamos falar dele na sequência, e esse aqui é o centro ou centro de curvatura. O centro é o centro da esfera original. O vértice é esse biquinho dessa casca esférica aqui. Deixa eu desenhar essa casca esférica aqui para você. Então nós temos aqui a casca esférica, né? Aqui está a parte posterior dela, e aqui eu vou desenhar ela de novo. Eu falo assim, por que desenhou duas vezes? Porque na verdade essa casca esférica ela pode ser espelhada de um lado ou de outro. Lembre-se que quando eu risco, eu estou indicando a parte de trás do espelho. Então, nesse caso de cima, a parte espelhada é a parte interna, essa aqui é a parte de trás, e esse daqui é o chamado espelho côncavo, tá? Porque a parte de dentro da concha que é a parte espelhada. Nesse caso, a parte externa é a parte espelhada, e esse aqui é o chamado espelho convexo, tá? E são dois espelhos bem diferentes. A gente vai simplificar ainda mais esses esquemas da seguinte forma. O côncavo e o convexo podem ser representados somente com o seu perfil. Então assim, ó, o perfil está aqui. E a gente vai riscar a parte de trás. Espera aí que eu perdi uma concha aqui. Está aqui. A gente vai riscar a parte de trás. Está aqui a parte de trás riscada. Esse daqui é o espelho côncavo. E aqui eu vou riscar a parte de trás. E esse aqui é o espelho convexo. Junto com esses espelhos, eu vou traçar aqui um eixo de referência e marcar aqueles dois pontos, o centro e o vértice. E aqui também vou passar o eixo. Vou marcar aqui o centro e aqui o vértice. Esses pontos vão ser referências importantes no nosso estudo, tá? Vem comigo, vamos seguir. Já na Grécia Antiga, percebeu-se que espelhos côncavos como esse daqui, por exemplo, né, esse da esquerda, eram capazes de receber luz do Sol, formando feixes de raios paralelos, e concentrar essa luz em pontos, de tal maneira que a temperatura era tão elevada que era possível colocar fogo em determinados materiais. Tanto que os gregos chamavam esse ponto aqui de ponto de fogo do espelho, ou focus em grego. E daí nasce o terceiro ponto importante dos espelhos, que são os focos. Tá? Espelho côncavo, foco, é um ponto de fogo onde você consegue fazer pegar fogo com luz do sol, por exemplo. Espelho convexo tem foco? Também tem, também tem. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui que não ficou bom. Então, só que no caso dos espelhos convexos, os raios de luz que incidem paralelos, eles se refletem divergindo dessa maneira, mas se a gente prolongar esses raios, a gente vai achar um ponto imaginário aqui atrás, que seria o semelhante ao foco do espelho côncavo. Bom, mas então existe uma diferença. Enquanto no espelho côncavo esse foco é verdadeiro, é um foco real, que é capaz de realmente fazer pegar fogo nas coisas, aqui no espelho convexo esse foco é um foco virtual. Ele está lá, mas na verdade a gente enxerga só, né? De fato ele não existe, tá bom?
Esses pontos centro, foco e vértice são as nossas referências importantes. Então vem comigo. Nesses esquemas agora, a gente está destacando aqui o foco e o vértice. Essa distância entre o foco e o vértice, representada por essa letra F minúscula, é chamada de distância focal. Então vamos identificar o espelho, riscando a parte de trás. Né? Então esse espelho aqui ó, tem a parte interna espelhada, é o espelho côncavo. Ok? E a partir desses pontos de referência a gente pode acompanhar a trajetória dos raios de luz com bastante facilidade, sabendo já previamente como eles entram e como eles saem após refletirem no espelho. Esses são chamados raios notáveis, que vão nos ajudar a construir as imagens posteriormente. Então vamos a eles. Primeiro, imagine que você tem um raio de luz incidindo assim, ó. Ele vem paralelo ao eixo do espelho, dessa maneira aqui. O eixo do espelho é esse eixo que contém o foco e o vértice. Como que ele reflete? Ele reflete passando pelo foco, como a gente viu agora há pouco lá no espelho dos gregos, ok? Nossa, mas por que isso, professor? Ué, a regra é simples, lei da reflexão. Se a gente passar aqui uma reta perpendicular à superfície do espelho, né, formando 90 graus, olha os dois ângulos iguais aqui, né, de mesma medida outra vez. Só que ao invés de a gente definir ângulos, é mais fácil a gente realmente acompanhar a trajetória já pronta desses raios. Então vamos chamar isso aqui de regra 1. O raio que incide paralelo, quando reflete, passa pelo foco. Tá? A gente pode criar uma regra 2, que vai ser análoga dessa a partir daquela propriedade da reversibilidade dos raios de luz. O raio que incide pelo foco sairá como? Bom, se o que entra paralelo passa pelo foco, o que incide pelo foco sai paralelo. Né? Então essa aqui é a nossa regra 2. Tá bom? O que incide pelo foco sai paralelo. E a gente pode usar também aqui uma terceira possibilidade, deixa eu mudar a cor da minha caneta, que é o raio de luz que vem e incide no vértice. Esse raio que incide no vértice, o próprio eixo do espelho comporta-se como reta normal. Então ele vai refletir do outro lado de forma simétrica em relação ao vértice. Então a gente tem aqui a nossa regra 3. Tá bom? Então a regra 1, entrou paralelo, sai pelo foco. Regra 2, entrou pelo foco, sai paralelo. E regra 3, incidiu no vértice e reflete formando ângulos iguais em relação ao eixo do espelho. Para o côncavo e no convexo, as regras são as mesmas. Só que a gente não pode esquecer que o convexo ele é espelhado do lado externo e, portanto, o foco fica atrás do espelho. Então, como é que o raio de luz se comporta? Ele vai incidir desse lado aqui e, na hora de refletir, como a concavidade do espelho é diferente, ele vai refletir para cima, alinhado com o foco. Então, observe que, na verdade, a regra é a mesma. É só a gente entender a regra da seguinte maneira. O raio que incide paralelo, quando sai, a sua trajetória está alinhada com o foco. O raio que incide paralelo, quando sai, a sua trajetória está alinhada com o foco. Regra 1. Regra 2. E se incidir alinhado com o foco? Bom, é o contrário da primeira. Se incidir paralelo, sai alinhado com o foco. Se incidir alinhado com o foco, sai paralelo. Então aqui nós temos a regra 2. Tá bom? A regra 3 é super tranquila. Se o raio de luz vier incidir no vértice do espelho, o vértice do espelho não fica nem na frente nem atrás. Então, tanto em espelhos côncavos quanto convexos, o comportamento é o mesmo. Ele vai refletir e você vai ter uma simetria bem clara aqui em relação ao eixo do espelho. Tá? Regra 3, portanto. Repetindo rapidamente, no espelho convexo, né, vamos anotar aqui que esse espelho é convexo. No espelho convexo, o raio de luz que incide paralelo reflete alinhado com o foco, só que não passa pelo foco. Regra 2. O raio que incide é alinhado com o foco, mas não passa pelo foco, reflete paralelo ao eixo do espelho. E o que incidiu no vértice reflete, formando ângulos iguais de mesma medida em relação ao eixo do espelho. Tá bom?